Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez dando continuidade à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é uma alegria, é uma satisfação, né? Estarmos sempre analisando, estudando a palavra do Senhor. E hoje com a lição número 3, com o título Acabe e o profeta Elias. Tem muita coisa aí para aprendermos, para através dessa lição nos edificar a nossa vida espiritual. Mas antes, vamos orar ao Senhor? Senhor, rendemos graça a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a nossa vida possa ser edificada através dessa lição bíblica. Vamos dar início com um texto áureo, que diz assim, se encontra em Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade, misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A lição bíblica, está baseada na leitura que se encontra em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 30, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, e do capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Mas olha, já falando sobre essa abertura, a verdade prática, fala aqui sobre pecado e desobediência ao Senhor. E também que isso traz consequências inevitáveis à vida humana. Deus, ele é tão amoroso, que ele deixa o homem fazer a sua semeadura livremente. Porém, ele é tão justo, que permite com que este homem ele venha colher os frutos daquilo que ele plantou. Então, já abrimos a lição aí com uma reflexão muito forte sobre essa verdade prática, que fala que nós devemos ter muita cautela, com que estamos semeando, porque com certeza as consequências virão. E essa lição ela fala sobre o rei Acabe, que tristemente é conhecido como o rei mais perverso, um dos reis mais perversos de Israel. E aqui a lição nos mostra que o reinado de Acabe foi um reinado muito próspero. Porém, mesmo tendo tudo para fazer um reinado de excelência, um reinado que agradasse ao Senhor, o rei Acabe se vendeu ao mal, se vendeu para desagradar ao Senhor. A introdução diz assim, Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então essa lição traz 3 personagens que venhamos nesta lição analisar: o rei Acabe, o profeta Elias e a ímpia Jezabel. Essa lição não tem como nós falarmos, apesar de que o título fala sobre Elias e o rei Acabe, mas também iremos comentar um pouco sobre Jezabel, uma mulher que influenciou terrivelmente a vida deste rei. E ele se vendeu a praticar todo pecado que desagradasse ao Rei dos Reis, o nosso eterno Deus.
consequência de escolhas erradas. Acabe, o primeiro ponto, casamento de Acabe com Jezabel. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Assera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele pagou, né? Por todo o seu pecado, por todo o seu desvio, por tudo aquilo que ele se deixou se levar, se influenciar através de sua esposa. Ele pagou um alto preço. Ele tinha tudo para ter um reino bem sucedido, era um reino próspero, como eu já falei, mas porém ele deixou o temor a Deus, né? E uma das escolhas muito importantes da vida do homem é aonde ele irá passar sua vida eterna, né? Segunda escolha tão importante, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Terceira escolha tão importante com quem a pessoa irá se casar. E Acabe optou por se casar com uma mulher perversa, uma mulher totalmente com uma vida errada e contrária ao querer de Deus para a sua vida. E, portanto, por uma escolha má, ele com certeza conseguiu, né, adquirir muita tristeza em seu reinado e a correção de Deus, como já foi comentado aqui sobre a grande seca. Tudo isso Deus fazia com que ele se alertasse, se dobrasse, se arrependesse, né? Deus corrige aquele que ama. Através da grande seca veio o quê? Uma sequidão da terra. A terra agora não tinha mais nem chuva nem orvalho, porque quando a terra não tem chuva, o orvalho ele pode sim substituir para umedecer a terra e assim permitir que as plantas elas ficam, né, verdejantes, mas agora nem chuva e nem orvalho. E como que aquela terra iria produzir o seu fruto? Tudo isso na tentativa que Deus estava fazendo para que este rei se dobrasse, reconhecesse os pecados a qual o seu reinado estava induzindo todo o reino, né, de Israel. As tribos já tinham sido divididas, que foi a lição anterior, mas agora, em Israel, com um reinado perverso, né? E ali uma má escolha de esposa, né? Muitas das vezes o jovem tem que ter muita cautela com quem irá se casar. Muitas das vezes o jovem ele busca querer ganhar uma pessoa ímpia, né? Com uma intenção de querer casar, de querer ter um bom relacionamento com ela, ouvindo casos já de pessoas que deram certo, mas quantos deram errado, né? E a Bíblia adverte sobre o jugo desigual. E aqui a perversa, né, Jezabel, ela induziu o culto a Baal. Ali o povo de Israel, que tinha sido separado por Deus para o adorar, para proclamar o Deus verdadeiro. Jezabel agora ela induz, ela alimentava, né, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Assera que comiam de sua mesa. E também, tão perversa que foi, ela matou os profetas do Senhor, substituindo por profetas de Baal e de Assera, para que esses pudessem fazer cultos, né? Para que esses pudessem induzir, né, a população a adorar a deuses falsos. E isso não passaria impune diante dos olhos do Senhor. Com certeza haveria consequências e consequências dolorosas pelas más escolhas, né, a qual aquele casal estava tomando. A semeadura
ela é livre, mas com certeza a colheita é certa, né? O que foi semeado, né? Em uma terra, com certeza, a sementezinha irá produzir, no tempo oportuno, irá germinar e brotar e frutificar. E aquele que semeia no pecado, na crueldade, no erro, não irá, com certeza, colher bênção, né? Aquele que semeia na desobediência colherá os frutos da desobediência. Tá aí Acabe, que tentou fazer conforme ele queria. Deus poderia o impedir, mas Deus deu ao homem livre-arbítrio e assim permitiu que Acabe casasse com a Jezabel, se casou e o fim foi trágico, né? Jezabel é uma rainha perversa, ponto 2, né? Do tópico 1. Dentre tantas perversidades, Jezabel destrui os profetas do Senhor e se encontra em 1 Reis 18:4. Ameaçou a vida de Elias. Elias, ele chega a entrar num processo de depressão, vai para a caverna após. Isso será nas lições posteriores, nós não entraremos aqui sobre a derrota dos profetas de Baal. Nós não entraremos neste ponto, que é uma lição posterior, mas após a derrota dos profetas ali serem derrotados, Deus ali fez coisas tremendas usando o servo dele, mas Elias, sendo ameaçado por Jezabel, ele foge. Sim, é alimentado pelo anjo do Senhor no caminho, mas ele entra numa caverna, muito querendo resguardar a sua vida, né? E ali muito preocupado, aquele homem que outrora havia feito tantos milagres, tantas coisas, mas agora corria para fugir de uma rainha perversa que prometera executá-lo. Então você vê de que mesmo Deus provando que ele era Deus, após a derrota dos profetas, dos falsos profetas, o Senhor enviou chuva sobre a terra e mesmo assim, aquela rainha, ela não se dobrou a adorar o verdadeiro Deus. E diz a palavra do Senhor, né? Que era uma mulher perversa e por isso recebeu da parte de Deus, né, um grande castigo, que ela não seria enterrada, mas que os cães comeriam da sua carne, e isso veio a ocorrer. Ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Essa leitura se encontra em 1 Reis 21, versículo 10. Veja que Acabe demonstra com essa atitude um homem frustrado, com uma personalidade fragilizada e não conseguindo, diante de uma negativa, suportar uma negativa. E aí ele entra em profunda tristeza, porque Nabote, ele não vendeu a parte da sua herança, porque ele resguardava aquilo que o Senhor havia concedido. A não ser que um resgatador viesse a adquirir, viesse a resgatar. Ele guardava os princípios de Deus. Olha, coisa interessante, né? Ele guardava, mas Acabe não queria saber. Acabe queria fazer daquela vinha uma horta, uma extensão do seu palácio. E Nabote, um homem de princípios, negou-se, né, a ceder a sua vinha, para que o rei, que não suportava receber um não, né, pudesse ali fazer o que quisesse daquela vinha, uma extensão do seu palácio. E vendo tal fato, Jezabel vai até enganar ali, dilubriar, arrumar pessoas para acusar ali Nabote e levando a ser morto, fazendo graves acusações àquele homem que era um homem temente a Deus. E Deus ali não deixaria também impune aquela atitude de Jezabel. Apesar de que Acabe foi lá e tomou posse daquela terra, também ele teria consequências do que ele fez.
O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, um homem de Deus. Disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 21, do versículo 23 ao 27. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem para permanecer na prática do pecado. Olha, vede que Elias ali, ele falava mesmo, né? Muitos homens de Deus, mulheres de Deus hoje querem ser usados por Deus, mas não querem passar por nada, não querem passar por nada que venha tirar o seu conforto. Vede que Elias, ele profetizou que não haveria chuva, né? Ele falou que não haveria chuva, e ele foi para um desconforto, porque ele foi se alimentar. Ali o Senhor tirou ele daquela região, colocou em outra região, ele foi ali alimentado, bebeu da água do riacho, foi alimentado por corvos, e ali ele saiu totalmente do seu conforto. Às vezes a pessoa ela quer ser usada por Deus, mas ela não quer passar por nenhum desconforto. Nós vemos que a Bíblia nos relata que os homens de Deus, eles passaram por muito desconforto. Talvez se Elias fosse um falso profeta, olha, tá tudo certo que vocês estão fazendo, Deus está se agradando, mas ele não, ele apontava, olha, o juízo de Deus virá, há erro, há pecado, né? Há erro, há pecado. E era uma rainha que ela era, se achava que ela mandava no reinado, né? E Deus falaria, você aqui você não manda, você nem sepultada será, cães comerão a sua carne, porque aquele povo pertencia, né? Pertence ao Deus soberano. E ai daquele que tocar ou que toca, né, no povo de Deus, né? Com certeza não sairá impune, né? Aquela mulher, ela tinha muita arrogância, né? Tinha muito eu, mas o tempo dela estava contado. Então é necessário ter muita cautela. Isso nos traz uma reflexão. Às vezes a pessoa faz uma atitude e porque não vê de imediato uma consequência, acha que passou impune diante dos olhos do Senhor, mas você vê que a partir daí quantas coisas essa mulher fez, mas chegou o momento do juízo sobre a vida dela, né? Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo e de justiça. Diz aqui no ponto 2, Elias prevê a grande seca. Olha, para falar de profeta, não tem como falar do profeta Elias, porque o profeta Elias é um profeta corajoso, um profeta que você vê que ele a todo momento, ele vai mesmo falar sobre o pecado, e olha, ele não vai apontar um pecado de uma pessoa sem autoridade. Ele vai falar de um pecado de um homem que está sobre o governo do seu povo. Ele vai falar do pecado por uma rainha, para aqueles que estão no trono, aqueles que poderiam executar a sua vida, mas ele ia no temor do Senhor, ele ia na ousadia do Deus eterno, e Deus guardava a vida de Elias. Oh, glória a Deus! Deus guardava a vida do seu servo. E a Bíblia fala que Elias não passou pela morte. Elias foi arrebatado. Apesar de que o rei Acabe caçou esse profeta para tirar a sua vida. A Jezabel ameaçou de arrancar, de tirar a sua vida, mas Deus o guardou. Deus o guardou. Isso é um mistério muito profundo, né? Aquele que o Senhor guarda, não adianta, homem algum toca, né? Porque o Senhor protege, né? Ele passou por muita dificuldade. Vede, este profeta saiu, como já falei, do seu conforto, mas no temor a Deus, sabendo que Deus iria suprir a sua necessidade. Uma vida de obediência mesmo, né? Uma vida dedicada a Deus. Traz um grande exemplo para os dias atuais, para nós.
Diz assim, no ponto 2, Elias prevê a grande seca. Oh, Senhor, Elias não estava prevendo, né? Prosperidade, ganho, portas abertas, chave. Ele estava prevendo o castigo de Deus. Então, ele incitou o ódio, ele incitou o mal-estar daqueles que estavam vivendo em pecado. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. Por causa de seus erros perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou este rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Era um profeta que tinha intimidade com o Senhor. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água, de alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram da morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou, o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pães de carne 2 vezes por dia. Quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Olha, aqui é tão interessante. Parece que Deus tem, faz as coisas assim numa lógica, né? Totalmente contraditória. Mas Deus não usa a lógica humana. Olha, aquele profeta, ele vai por um lugar, e a qual ali ele bebe a água de um riacho. Era um momento de seca. Ali já havia uma providência muito grande de Deus. Eu frequento lugares que são lugares de águas, e geralmente quando falta seca, quando há seca, né? Quando há seca, não tem chuva, aquelas águas ali elas começam a diminuir, né? E chega ao ponto de ficarem bem fraquinhas, outras até secam. E aqui nós vemos a providência do Senhor, que ali ele tomava, ele bebia aquela água, os corvos vinham e se alimentavam. Olha, é interessante isso aqui, porque às vezes a pessoa, ela quer escolher quem irá o ajudar, ela pensa que a provisão virá de uma maneira e a provisão vem de outra. Esses animais levavam alimento para o profeta 2 vezes por dia. E aí nós vemos que Deus, ele trabalha como ele quer e como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer e como ele quer, né? Do jeito totalmente, muitas das vezes, que o homem fica a perguntar, né? Senhor, como que será? E esses animais levavam pão e carne. Então Deus usa quem ele quer, né? Ele vai usar quem ele quer. Ele poderia usar outro animal? Poderia, mas o Senhor resolveu enviar os corvos para alimentar o profeta. E aí, quando essa água seca, o Senhor manda ele ter provisão com uma viúva. Olha, aí poderia até pensar, né? Essa viúva tem muito dinheiro, essa viúva vai sustentar o profeta. Não, essa viúva, quando o profeta chega, ela está colhendo, né, ali gravetos para fazer uma última refeição. A gente pode até pensar, né? Deus está com bom humor. Não, Deus trabalha do jeito que ele quer e da forma que ele quer, e ele escolhe quem ele quer. E aquela mulher, aquela viúva, colhendo ali, se preparando para preparar o último alimento para ela e para o seu filho, chega o profeta e ali fala com aquela mulher, né? E aquela mulher, ele pede que o faça primeiro para ele.
e que depois fizesse para ela e o seu filho. Então, aquela última refeição não seria mais a última, porque daria, se multiplicaria. E por muito tempo foi vivendo assim. Cada dia o Senhor provia, porque não se terminava a farinha, não se terminava o azeite. Pela obediência daquela mulher, no pouco que ela tinha, ela abençoou. A palavra vindo da parte de Deus pela boca do profeta, e ali ela viu a multiplicação na sua casa, a provisão de Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Isso está no ponto 3. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantia desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Como que Deus cuida de nós? E pela obediência daquela mulher, Deus providenciou ali o alimento para aquela família. O alimento não faltou. Aquele alimento que seria o último, ele foi multiplicado. Todos os dias tinha alimentos na mesa. Todos os dias tinha alimento na mesa. Primeiro nós vemos a obediência do profeta, que ele vai até a casa da viúva, vê o cenário de pobreza, de escassez, mas ele crê em Deus, ele profetiza ali. E ali ele vê a provisão de Deus. Nós vemos a obediência daquela viúva. Ela poderia ter negado, mas ao obedecer, ela recebe a bênção da provisão e da multiplicação dentro da sua casa. Terceiro ponto, o encontro de Elias com Acabe. Acabe tinha muita ira de Elias, isso é fato, né? Ao homem que profetizou. Veja que ele poderia ter usado toda aquela advertência, aquela seca, aquela sequidão, ele poderia ter visto a fome que estava na terra como uma correção, um motivo para que ele viesse rever as suas atitudes, rever a sua vida e buscar um arrependimento diante de Deus. Mas não, ele preferiu buscar um culpado, né? E isso é muito triste, quando o ser humano ele não reflete na sua vida por que ele está tendo maus êxitos na sua vida, e ele busca apontar alguém de fora, né? De vez ele ter uma avaliação dentro da sua vida. O que eu tenho feito para minha vida estar desta forma? Quais caminhos, quais escolhas que eu tomei até tempos atrás e que eu estou colhendo os frutos que eu estou colhendo hoje? E buscar verdadeiramente um arrependimento, buscar uma mudança, buscar se firmar em Cristo Jesus, buscar alinhar a sua vida com o manual de fé, que é a palavra de Deus. Ver aqui na palavra o que não está condizendo com a sua vida. Enquanto o homem ficar apontando para alguém, culpando alguém da sua queda, culpando alguém dos seus erros, dos seus fracassos, ele com certeza ele não conseguirá se levantar, se dobrar e começar a fazer uma reflexão e começar a buscar uma mudança de dentro para fora. E aí possibilitar com seu arrependimento e aquebrantamento, né, a misericórdia do Senhor, que a misericórdia do Senhor venha o alcançar e ele possa viver o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí chegamos ao ponto 3 desta lição, que diz assim: um coração endurecido, a idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através
através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu, perturbador de Israel? Olha, Elias era o profeta. Elias não estava ali para perturbar. Mas quantos estão tão anestesiados numa vida de pecado, desobediência a Deus, e que não querem refletir numa mudança de vida, não querem fazer uma reflexão, tomar consciência de verdadeiramente que tem tomado os caminhos que tem trago destruição para a sua vida. E aí ele fala, tu és o perturbador de Israel. Não, ele era o profeta que trazia para Israel a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela confronta, mas ela traz vida, e vida com abundância. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. A sequidão de Israel, a sequidão espiritual do rei. O rei, apesar de ter todas as condições de ter um reino com êxito, ele tinha êxito militar, era um reino rico, porém espiritualmente pobre. E se o homem ele vive uma vida de pecado, ele atrai para si dores e males, e a destruição de Acabe foi porque ele estava vivendo uma sequidão espiritual. Ele não estava temendo ao Deus vivo. Sempre que alguém se torna um costumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Ou seja, a pessoa que vem se apostatar da fé, todas as pessoas que dependem dele acabam também se apostando da fé, se distanciando. Quantos ali do povo de Israel acabaram, quando ali houve o profeta no Monte Horebe, fala, olha, a quem servais? Escolheis agora, se é a Baal ou se é o Deus vivo. E ali, porque o povo estava o quê? Estava com dúvida. E nós não sabemos quantos, se desviaram por causa de total idolatria. Eram muitos profetas, de Baal, eram muitos profetas do engano que estavam ali e tentando seduzir ao povo, destituir o culto ao Senhor e colocar somente culto a Baal, culto a Acera, trazendo total pecado, idolatria para o povo. E com certeza, isso não passaria impune aos olhos do Senhor. Haveria justiça como houve, Nós vemos que a morte do rei Acabe veio a ocorrer posteriormente, se irá tratar de tal assunto, mas nós vemos que aquele homem, mesmo ali naquela situação ali, ele tentou se disfarçar no meio dos seus soldados, mas não adiantou, não adiantou ele fazer de tal fato, porque com certeza aquela flecha veio e penetrou ali nos seus instrumentos de guerra, nas suas armaduras de guerra, numa flechazinha que tinha. Naquela flechazinha que tinha, aquela aberturazinha que tinha, aquela flecha jogada, ao léu, veio ali a penetrar e ele veio a morrer. Então, nós vemos que muitas das vezes a pessoa pratica o erro, Deus dá o tempo para que a pessoa venha se arrepender, Deus dá o tempo para que a pessoa venha, se achegar ao Senhor. Porque se a pessoa tem na sua vida,
tem algo na sua vida que ela não conserta diante de Deus, aquilo ali gerará morte na sua vida. Com certeza, com o tempo, aquilo ali vai trazer destruição, né? A pessoa que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso traz uma reflexão para os dias atuais. E nós estamos passando, né, por todo um processo da Covid. Quantos neste período têm se alertado, têm buscado mais ao Senhor, mas quantos têm se distanciado do Senhor? Nada ocorre sem a permissão de Deus, né? Nada ocorre sem o Senhor não permitir. Nesse processo que estamos vivendo, quantos têm se distanciado do Senhor? Quantos têm se aproximado mais do Senhor? Então precisamos rever toda a nossa vida. Como está a nossa vida espiritual? A vida de Acabe, a queda do rei Acabe, demonstra que possa ter todas as condições para uma pessoa ser bem-sucedida, mas se espiritualmente ela está vivendo uma sequidão, essa sequidão com certeza irá trazer destruição para ela e para os demais que dependem dela também. Conclusão: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Porque o arrependimento, o aquebrantamento, traz o avivamento. Clamarmos ao Senhor pelo um avivamento espiritual. Amém? Que Deus possa te abençoar, te guardar, te dar a oportunidade mais e mais de você estudar mais ainda a palavra de Deus. Convide outras pessoas para participar também da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, Batista Chamar Alcântara, aí clicando aí no sininho. Também compartilhar com os demais as lições bíblicas. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.